Bem, pessoal, vamos resolver aqui a questão número 21 da OCP aplicada na prova de soldado da PM em Tocantins 2018. Está dentro do conteúdo de raciocínio lógico, envolve aí noções de conjuntos numéricos, números reais, naturais, inteiros, envolve também operações com esses números reais, todo o conteúdo que foi cobrado aí na parte de raciocínio lógico. É correto afirmar que item A, 13,5 é um número irracional. Essa afirmação é falsa. Ele não é número irracional, mas sim um número racional. Isso aqui é falso. Mas o que vem a ser esses conjuntos numéricos? Para a gente ter uma boa noção disso aqui, vale a pena relembrar rapidamente os conjuntos numéricos. Os primeiros números que nós aprendemos no colégio, aquela contagem a partir do 0, 1, 2, 3 e assim vai sucessivamente, é chamado conjunto dos números naturais. São números que representam quantias inteiras. Após esse conjunto numérico, lá no 7º ano, ensina-se o conjunto dos números inteiros, que pega, além desses números naturais, pega todos que já estão aqui, pega os inteiros negativos, tipo menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 milhão. É um conjunto com infinitos números. É chamado números inteiros, sua representação, o símbolo é o Z. Esse Z com um corte duplo. Então, os números, podemos dizer então dessa maneira, que todo número natural é também inteiro. Mas observe que nem todo inteiro é natural. Menos 2 ele é inteiro, mas não é natural. Tá? 2 é natural e é inteiro. Então, os números inteiros pegam um conjunto maior que dos números naturais, vamos dizer assim. E é muito fácil entender que em ambos os conjuntos representam quantias completas, partes completas. Depois aprendemos também um conjunto numérico, um pouco maior, que envolve todos esses que já estão aqui, chamado conjunto dos números racionais, que tem esse símbolo. O número ele é racional quando ele pode ser escrito na forma A sobre B. Então, um número racional tem esse detalhe. Pode ser escrito na forma A sobre B, considerando, é claro, o B diferente de zero, senão não seria nem real. Pode ter divisão por zero. Então, todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, de uma forma mais simples, pode ser escrito como fração, ele é chamado número racional. Então, por exemplo, o número 4. O número 4 pode escrever como fração, pode ser a fração 4 sobre 1, não alterou o valor dele, o sentido dele. Ou poderíamos colocar como 8 sobre 2, que 8 sobre 2 também dá 4, ou 16 sobre 4. Existem várias formas de você representar esse número como fração. Quando então nós temos, por isso que todos os números inteiros, naturais, são também racionais. Tem os números decimais, por exemplo, 2,5. Como é que ficaria como fração? Seria a mesma coisa que 25 sobre 10. Por que sobre 10? Porque nós tínhamos um algarismo depois da vírgula, fica 1, 0. Esse 1 aqui sempre vai aparecer. Tá? E na hora que você converte para fração, o que pode mudar a quantidade de zeros de acordo com a quantidade de casas decimais que você tem no número. Por exemplo, 2,386. Você escreve esse número sem a vírgula e coloca aqui um 1 no denominador. Como temos 3 casas decimais, aqui devemos fazer 3 zeros. Então fica 2.336 sobre 1000. Representa esse número. Pode até fazer a divisão do numerador pelo denominador, que você vai voltar no número que foi dado aqui. Então, todos os números decimais finitos também são números racionais. E tem as dízimas periódicas, são números decimais com casas decimais infinitas. Por exemplo, o número 0,333, pontinho, pontinho, pontinho. É uma dízima periódica, porque o algarismo 3, de forma padronizada, vai se repetir infinitamente. Então, os números decimais infinitos, que são periódicos, podem virar fração. No caso aqui, ficaria 3 nonos. Uma dica para conversão rápida, sem fazer muito cálculo. É só você pegar o número do período, no caso 3, e colocar sobre 9. Como o período de um algarismo, só precisou de um 9. E interessante que a fração 3 nonos ainda dá para simplificar.
tanto o numerador quanto o denominador dividem por 3. Ficaria aqui 1/3. Pode observar, fazer com a calculadora rapidamente para verificar que a divisão de 3 por 9 ou a divisão de 1 por 3 dá a dízima periódica, 0,333. Se fosse com duas casas decimais a dízima, tipo 0,25, 25, 25 e assim sucessivamente, é uma dízima periódica. O período dessa dízima é o 25. Outra maneira que costuma aparecer é escrita dessa maneira. Dá um tracinho aqui por cima, já sabemos que o período é 25, que é ele que repete toda a vida. Então você escreve o período sobre os 9 necessários para considerar as casas decimais do período. São duas casas, né? Então aqui apresentou aqui, são 2 9 que apresentou aqui no denominador. Se você dividir 25 por 99, vai observar que vai gerar essa dízima periódica. Então, dízimas periódicas, números decimais finitos e números inteiros, tanto positivo quanto negativo, podem ser escritos como fração e eles são considerados números racionais. O conjunto dos números racionais envolve todos os inteiros naturais. Assim também podemos dizer que todo natural é inteiro e, consequentemente, todo inteiro também ele é racional. Então aqui vai entrar fração, vai entrar número com vírgula, vai entrar dízimas periódicas, tanto positivo quanto negativo e outros números mais. E existe um outro conjunto totalmente distinto desse conjunto dos racionais, que é o conjunto dos números irracionais, representado com esse I duplo. O número irracional é aquele que não tem como ser escrito na forma A sobre B, voltar na forma de fração. Por exemplo, a raiz quadrada de número 2 pode efetuar na calculadora, que dá um número com infinitas casas decimais não periódicas, não tem um padrão. Então não tem como voltar ele na forma de fração. Então ele é dito um número irracional. Pode até memorizar irracional, se está dentro da raiz, é aquele que não tem raiz exata. Agora, se fosse raiz de 16, a raiz de 16 é 4. Então, 4 é um número racional. Esse aqui pertence ao conjunto dos números racionais. A raiz de 2 não pertence aos racionais, pertence aos irracionais. Então, se um número não tem raiz quadrada exata, ele é racional. E se já está na forma decimal, tem infinitas casas decimais, não periódica, sem padrão, então ele é racional. E um outro número muito comum que aparece no conjunto dos racionais é o número π, né? Representa aproximadamente 3,14, mas a gente usa valores arredondados, aproximados, mas ele não tem um valor único, não tem padrão, não vira dízima periódica. Então ele também, o valor do π é irracional. O número E é um número esse número E também é um número irracional, representa 2,73, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, alguns números irracionais que têm muitas casas decimais, para não ficar escrevendo, não é nem viável, utilizamos algumas letras para representá-los, para ficar mais fácil, mais simples a escrita. E todo você abraça aqui o conjunto dos números racionais e dos números irracionais, a gente forma um conjunto maior, um conjunto numérico, que é chamado conjunto dos números reais. Todo número que é racional ou irracional, ele vai ser também real. São os números que existem. Aí você pode se perguntar, mas vai ter algum número que não é real? Sim, existem representações que não são de números reais. Vou apagar aqui, por exemplo. Se eu faço aqui uma divisão, uma fração, coloco aqui 2 sobre 0. Isso aqui não existe essa divisão, isso aqui dá erro. É uma determinação. Então, com relação aos números reais, essa representação numérica não faz parte desse conjunto. Não é real a divisão por 0. Né? Outra situação que não pertence ao conjunto dos números reais, raiz quadrada de número negativo. Não existe um número negativo que é multiplicado por ele mesmo, por exemplo, que dê menos 4. Então isso aqui não pertence aos números reais. É uma representação que não é real. Muito bem. Então está aí resumidamente os conjuntos numéricos. Né? Então já deu para saber que 13,5, por ser um número decimal, o 13,5 decimal com casas finitas, né?
ele pode virar fração, fica 135 sobre 10, então ele é um número racional. Se tirasse essa letra I aqui, o I, o R, né, estaria correta a alternativa. Aí já vem aqui para a letra B, raiz de 3. Bom, é um número racional. Como eu acabei de explicar, a raiz de 3 entra no mesmo caso da raiz de 2. Quando você extrai a raiz desse número, dá infinitas casas decimais não periódicas. A raiz de 3 vai ser 3,71, agora não me lembro muito bem. 3, alguma coisa aqui, vai dar várias casas decimais. Essas casas decimais não periódicas, então trata-se de um número irracional. Então, no caso, ele é irracional. As afirmações aqui ficaram invertidas, na verdade, né? Então, como ele é irracional, essa alternativa é falsa. Bem dizer na letra C agora que o produto raiz de 3 por raiz de 27 não resulta em número inteiro. E aí, essa afirmação, verdadeira ou falsa? Vamos fazer o cálculo para verificar. Raiz de 3 vezes raiz de 27. Isso aqui está dentro de um assunto envolvendo operações com radicais, no caso aqui o produto. No produto de radicais, se tem o mesmo índice, né, a raiz, que é raiz quadrada, você pode simplificadamente colocar os fatores dentro de uma mesma raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 27 é o mesmo que a raiz de 3 vezes o 27. Então, se o índice é o mesmo, posso colocar os dois radicandos numa só raiz e fazer o produto. 3 vezes 27 é igual a 81. E olha que legal, a raiz de 81 é exata, a raiz de 81 é 9. 9 vezes 9 é 81. E o 9 é o quê? Ele é um número natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real. E aqui está dizendo que ele não resulta em número inteiro. Falso. Na verdade, não resulta, ele resulta. A raiz de 3 vezes raiz de 27 dá um número inteiro, deu 9. Bem, aí vem a alternativa D. Raiz cúbica de 16 elevado a 6. É um número inteiro. Vamos ver como é que funciona. Raiz cúbica de 16 elevado à sexta potência. Bem, aqui nós temos aqui propriedades dos radicais, né? Quando tem expoente, índice, o que pode fazer, que relação existe? Bom, nesse caso, podemos fazer o seguinte, fica fácil, né, converter para a forma de fração a raiz. Isso é possível, sempre que você joga o expoente sobre o índice. Né? Uma das propriedades radicais, poder colocar o expoente sobre o índice, que ficaria 6 sobre 3. Então, o nosso radicando vira uma potência, fica 16 elevado a 6 sobre 3. Sempre nessa ordem, tá? O expoente sobre o índice. Aí, nessa configuração, podemos observar que o 16 é um número que dá para dividir por 3. O número 6 dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Eu nem preciso fazer o cálculo para saber que isso aqui é o número inteiro, né? Porque 16, nós vamos fazer 16 ao quadrado dá 256. A questão é, como gerou uma fração onde o numerador deu divisão pelo denominador, tivemos aqui um expoente inteiro. E o expoente sendo inteiro, né, a potência 16 ao quadrado vai ser inteiro também. Se por acaso tivesse dado assim, 16 elevado a 6 sobre 5. Bom, 6 não dá divisão por 5. Então isso aqui continua assim, não vai dar número inteiro nesse expoente. E não dando número inteiro, tem como a minha potência ser um número inteiro. Que vai ser um número irracional. Então, vai ser racional se você joga essa raiz na forma, o expoente em forma de fração, e a fração se transforma em um número inteiro, então a potência vai ser número inteiro. Né? Outra maneira que você pode observar também, sempre que o expoente der divisão exata pelo índice, então o cálculo aqui da radiciação vai dar um número inteiro. Basta que o expoente dê divisão exata pelo índice. Então, na verdade, isso aqui é um número inteiro, como verificamos, deu 256. E aqui está dizendo que ele é um número inteiro. Então, essa alternativa é a alternativa verdadeira. É essa que você tem que marcar, a alternativa D.
E só para finalizar a explicação, vamos à alternativa E e verificar então por que ela é falsa. O que está dizendo para a gente nessa alternativa? Verificamos que diz assim, a soma 5 menos raiz de 11 mais 7 mais raiz de 11 resulta em um número irracional. Está dizendo que isso aqui vai dar irracional. Olhando rapidamente parece que é até uma verdade, porque raiz de 11 é irracional. Mas vamos verificar essa operação, como que vai se desenvolver de fato. Posso já colocar sem os parênteses, né? Porque não tem sinal nenhum antes do parênteses. Vai ficar 5 menos raiz de 11. Aqui um sinal positivo que está antes do parênteses. Se fosse um sinal negativo, ia alterar os sinais dos dois termos que estão dentro do parênteses. Como ele é positivo, não altera nada. Então aqui fica mais 7 e aqui fica mais raiz de 11. Não altera porque sinal mais com sinal mais continua mais. Sinal mais com mais continua mais. Da mesma forma, não alterou. Bem, agora é só reduzir a operação. Observe que o 5 dá para somar com o 7, que vai dar 12. Agora, menos raiz de 11 mais raiz de 11, olha o que vai acontecer. Eu devo raiz de 11 e tem raiz de 11 para pagar, não fica nada, né? Um cancelou o outro, são números opostos e cancelaram. Então sobrou 12. Então quer dizer que a soma que foi colocada aqui resulta em um número natural, um número inteiro que é ao mesmo tempo racional. Ele é racional, não irracional. Ele é racional, então por isso que essa alternativa aqui também é falsa.